É isso aí. Vamos lá, então. Seja bem-vindo aqui, Daniel, Esther, Lucília, Luene, Luciane, Stephanie, Vilma e Marília Rafaela, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa aula de hoje. Vamos iniciar aqui, pessoal, então, interagindo com o leucograma. A gente já estudou, né, células do sistema imune, tecido do sistema imune. Colocamos aqui, então, a presença também de anticorpos, estudamos as 5 classes de anticorpos, estudamos a resposta imune inata, a resposta imune adquirida, estudamos o sistema complemento, não é? Então, tudo isso aí faz parte do que nós chamamos de sistema imunológico e as suas interações. Então, a gente sabe dos conceitos e a aula passada a gente viu as hipersensibilidades e na aula de hoje, para fechar o sistema imunológico, para a gente entrar na oncologia, a gente vai ver leucograma. Como que avaliar isso no hemograma, né? Então, o hemograma é o exame de sangue onde você avalia os hemoderivados, né? E a parte do hemograma que avalia os leucócitos, nós chamamos de leucograma, como você está vendo aqui, olha. Tá bom? Na que avalia as hemácias, quando a gente estudou anemia, a gente deu uma olhadinha, é o eritrograma, tá bom? Agora aqui, como a gente está estudando leucócitos, dentro desse conceito aí, a gente vai ver o leucograma, tá bom? Só esperando o pessoal finalizar as entradas aqui, né? E a gente já vai iniciando concomitantemente. Olha lá então, o leucograma é a parte do hemograma que estuda a interação dos leucócitos, né, com a resposta imunológica e a gente consegue ver isso, né, de uma forma numérica. E a gente, não é, da área da saúde tem condição de interpretar esse leucograma aqui de forma que ele vai nos chamar a atenção. Bom, esse paciente está com uma inflamação, esse paciente está com a resposta imune, você consegue ver isso daqui. É justamente nessa parte aqui que nós chamamos de leucograma, viu, pessoal? Olha só, nos leucogramas nós dosamos ou determinamos laboratorialmente os leucócitos. E tem muita gente por aí que não sabe ler e interpretar esse exame laboratorial, não é? Então, principalmente aí, o pessoal das áreas da saúde, né, quando faz a prescrição de um leucograma, ele tem que saber por que ele está prescrevendo isso. E da mesma forma, ele tem que entender, não é, o que está acontecendo com os resultados. Neste leucograma aqui, então, nós temos a presença de vários tipos de leucócitos, que são as células de defesa, certinho? E a gente já estudou, né, pelo menos a parte normal, né, de um leucograma ali, a gente já estudou isso, a gente já viu anteriormente em células do sistema imune. Olha só, a gente já viu neutrófilo, é ou não é? Neutrófilo, qual que é a função do neutrófilo, gente? Fagocitose. Não é isso? É ele que participa da resposta imune inata, promovendo fagocitose, formação de pus. A gente já viu isso. O neutrófilo, antes de ser neutrófilo segmentado, porque tem os dois aqui, olha, neutrófilo segmentado, ele, antes de ser segmentado, ele foi um neutrófilo bastão. E antes de ser um neutrófilo bastão, ele foi um metamielócito, tá bom? Antes de ser um metamielócito, ele foi um mielócito. Antes de ser um mielócito, ele foi um promielócito. E antes de ser um promielócito, ele foi um mieloblasto. Então, você percebe que estas células aqui anteriores ao neutrófilo bastão são células precursores ou células jovens que dão origem aos meus
leucócitos granulocíticos, tá, gente? Porque a gente viu que tem a linhagem granulocítica, formada aí por neutrófilo, eosinófilo, basófilo, tá bom? E a linhagem agranulocítica, que nós chamamos, então, né, de linfócitos e monócitos, tá bom? Admitindo aqui a Mara, beleza? E aí, olha só, né, dentro dessas células aqui, olha, nós também temos no leucograma a determinação de eosinófilos, a determinação de basófilos, a determinação de linfócitos, a determinação de linfócitos atípicos, tá bom? A determinação de monócitos e a determinação de plasmócitos, que são os linfócitos B ativados. Lembra que os linfócitos B são as únicas células capazes de produzir anticorpos? Então, é isso. Agora, o que acontece aqui? O que são esses números, professor? Em laboratório, né, a automação contou 5.602 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Então, pegou o sanguinho, passou lá no aparelho, tá bom? E aí houve a contabilização dos leucócitos totais, certinho? Essa contabilização dos leucócitos totais por milímetro cúbico de sangue quer dizer o quê? Que em cada milímetro cúbico de sangue desta pessoa que eu fiz aqui o leucograma, ela tinha 5.602 leucócitos por milímetro cúbico. Desses 5.002 leucócitos, 112 desses leucócitos aqui, pessoal, eram neutrófilos bastonetes, tá bom? 112 eram neutrófilos bastonetes. 2.969 eram neutrófilos segmentados, tá bom? Que somatizando os dois, 2.969 mais 112, eu tenho 3.081 o que, pessoal? Neutrófilos totais, que é a soma de neutrófilos bastonetes com neutrófilos segmentados. Afinal, os dois têm a mesma função, afinal, os dois são a mesma célula, tá bom? Que quando a gente analisa a questão celular, olha lá então, deixa eu só dar uma minimizada aqui. Analisamos a questão celular, nós encontramos isso daqui, ó. Olha aqui, o neutrófilo segmentado, né? Vamos ver lá. Neutrófilo segmentado, que tem a função de fagocitose, porque o núcleo dele é segmentado. Olha lá, gente. Aqui tem um núcleo com 3 segmentos. 1, 2, 3. Antes dele ser um segmentado com 3 segmentos, ele foi um neutrófilo segmentado com 2. Olha aqui. 1, 2 segmentos. E antes de ser um neutrófilo segmentado com 2 segmentos, ele foi um neutrófilo bastão, porque o núcleo dele não tinha segmento. Então, o que você percebe? Esta célula aqui, ela tem a função de fagocitose. E o núcleo dela segmenta-se com o passar do tempo. Então, a medula óssea vai produzir esta célula aqui, não é? Chamada de neutrófilo, que possui na sua estrutura grânulos, como vocês veem, os grânulos, possuem um núcleo em forma de bastão, e é isso aqui é lançado na corrente sanguínea.
Em questão de horas, essa mesma célula segmenta o seu núcleo em forma de bastão em dois segmentos, como você está vendo aqui, se transforma naquilo que chamamos de neutrófilo segmentado. E, passado mais algumas horas, ele vai segmentar mais ainda. 3, 4, 5 lóbulos, tá bom? Então, olha lá, neutrófilo segmentado, com 3 segmentos na circulação, rodeado aqui de hemácias, com plaquetas em volta, tá bom? Então, assim, independente de ser neutrófilo bastão ou neutrófilo segmentado, esta célula tem a função de fagocitose. E antes de ser um neutrófilo, ele passou por uma escala de maturação que ele veio da onde? Dessa célula aqui, ó, mieloblasto. Mieloblasto foi e se diferenciou nessa próxima célula que eu chamo de promielócito. O mieloblasto ele é gigante, olha, comparado a um neutrófilo segmentado, um neutrófilo bastão. Ele apresenta nucléolos na sua cromatina nuclear, olha lá. Isso é, quando você vê uma célula com nucléolos assim, é típico de célula imatura. E aí ele evolui para a próxima etapa, os grânulos aumentam, como você está vendo aqui, o núcleo dá uma enxugada, né, diminui de tamanho. Você ainda pode perceber a presença de nucléolos, e aí ele passa de promielócito para mielócito. Diminui o tamanho, sai lá de 20 micras, passa para 18 micras. O núcleo dá uma enxugada, os grânulos continuam ali. Depois, esse mielócito ele vai de um núcleo oval, ele começa a invaginar o núcleo para transformar no metamielócito, olha aqui. E aí depois chega na porção de bastão, um volume bem menor, um núcleo bem mais denso e depois isso vai segmentado. O neutrófilo bastão ele já tem a função de fagocitose, né, gente? E aí depois ele vai segmentando de até 5 segmentos é o normal. Quando você enxerga 6, 7, significa que essa pessoa tem uma carência, né, nutricional de ácido fólico ou vitamina B12 ou ferro. E qual que é a função dessa célula? Fagocitose com formação disso aqui, ó, pus. Aí, se eu pegar esse pus, esfregar na lâmina e corar, olha o que eu vou ver. Os leucócitos lá tudo esbagaçado, porque pus é célula viva com célula morta. É um campo de batalha. Imagina um campo de batalha. Tem soldado vivo, tem soldado morto, não é? Tem muita coisa feia. Então aqui você também vai encontrar os leucócitos bastante comprometidos pela batalha. Olha lá. Estimulada pelo agente agressor, que é essa bactéria aqui, olha. Cocos gram-positivos em cadeia. Normalmente, essa configuração é de Streptococcus, certo? E é essa bactéria que está causando essa agressão com formação de pus, certinho? E a gente pegou, fez um esfregaço lá e encontramos os neutrófilos, que tem a função de fagocitose, junto com o agente agressor. Olha aqui, numa outra coloração, nós encontramos esse neutrófilo aqui fagocitando várias bactérias gram-negativas, não é? Olha lá. E aqui, um neutrófilo já todo estourado pela batalha, nessa situação aqui já virou pus, né? Então vai formando aquela massa purulenta da infecção ou da inflamação. Então, voltando lá no leucograma, que a gente estava analisando, né? A gente viu aqui que neutrófilos, eles podem ser bastão ou segmentado. E a soma dos dois, olha, esse valor com esse valor dá o valor de neutrófilos totais. Eosinófilo participa da defesa contra parasitos, né, no nosso organismo, contra processos alimentares, intoxicação.
E olha só a quantidade de eosinófilos que foi encontrado neste leucograma aqui, 56, né, eosinófilos por milímetro cúbico de sangue. Linfócitos, né, faz parte aí da produção de anticorpos interagindo aí linfócito TCD4, apresentando antígeno para o linfócito B e o linfócito TCD8 participando da citotoxicidade. E aí os linfócitos totais, porque visualmente não tem como a gente separar quem é quem, apenas chamá-los de linfócitos. Foram encontrados aí 1.905 linfócitos por milímetro cúbico. E monócito, né? 560 monócitos por milímetro cúbico. Se você somar aqui 112 com 2.969, né, essa soma aqui vai dar exatamente o valor total de neutrófilos, que é 3.081, certinho? 3.081. E aí, desses 3.081, nós temos mais 56 eosinófilos, mais 1.095 linfócitos, mais 560 monócitos. Isso daqui, somatizando tudo, pessoal, é igual a 5.602 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, tá bom? Então, o valor que o aparelho contou, né, de leucócitos e diferenciou para mim. E aí, laboratorialmente, a gente faz uma lâmina, né, e cora essa lâmina. Como que é feito isso? Sim, ó. A gente pega uma gotinha de sangue, a gente fez isso em aula prática, lembra? Pega uma gotinha de sangue, pega a extensora, empurra para trás, encosta na gotinha de sangue, a gotinha de sangue vai esparramar em cima da extensora. A gente faz o esfregaço, empurrando aqui para frente, no ângulo de aproximadamente 30 graus, né? E aí forma-se o esfregaço sanguíneo. A gente cora esse esfregaço e a gente tem essa situação aqui. Um esfregaço com cabeça, corpo e cauda. E aí a gente não vai utilizar a cabeça para fazer contagens, apenas o corpo do esfregaço e a cauda fazendo uma forma de zigue-zague. A gente coloca isso lá no microscópio, analisa um campo visual, né? Já conseguimos ver aqui algumas células, conta esse campo, passa para o próximo. Conta esse campo, passa para o próximo. Conta esse campo, opa, chegou na borda, dá um pouquinho aqui de distância para o lado, e aí vai fazendo campo a campo, formando esse zigue-zague. Por quê? As células maiores, quando eu estou fazendo o esfregaço, elas tendem a rolar para as bordas, tá bom? Elas tendem a rolar para as bordas. E as células menores ficam aqui no centro do esfregaço. Então, quando eu faço o método de zigue-zague e conto 100 células dessa forma, né, no sentido corpo-cauda ou cauda-corpo, o interessante é fazer o zigue-zague para pegar tanto o centro do esfregaço, na minha análise, quanto a borda do esfregaço, campo a campo, com o objetivo do microscópio. Então, eu vou fazendo esse método do zigue-zague aqui, olha, até interar 100 células. Quando interar 100 células, né, a gente tem justamente essa contagem diferencial aqui, olha, que eu chamo de contagem relativa, olha lá, contagem relativa de leucócitos. E aí, contou-se 100 células. Se você somar aqui, ó, 2 mais 53, que são a soma de bastão e segmentado, dá 55, não é? Se você somar 55 com 1, 56, mais 34, 90, mais 10, 100. Então, nessa contagem foram encontrados dois dessas 100 células. Encontramos dois bastões, 53 segmentados,
que somando os dois mais 53 dá 55 neutrófilos totais, eosinófilos 1% e linfócito 34 e monócito encontrei 10. Como eu contei 100 células, por isso que está a porcentagem aqui, olha. Isso tudo é transformado em porcentagem depois. O que eu encontrei em 100 células foram 2 bastões, então, desse total aqui de 5.602 leucócitos totais, 2% são leucócitos do tipo neutrófilo bastão. Quanto que é 2% de 5.602? 112. Então, esses 2% referencia a esses 112 por milímetro cúbico. Então, tem uma porcentagem nisso daí. 53% de neutrófilos segmentados significa, né, 2.969 de 100%, que seria 5.602. E aí, olha só, 1% de 5.602 é igual a 56, né? 34% de linfócito de 5.602 é 1.905 e 10% de 5.602 corresponde a 560, o que? Monócitos, tá bom? Então, aí a gente está contabilizando as células do sangue. E aqui do lado tem o que nós chamamos de valor de referência. Não adianta contabilizar se eu não tenho referência, eu vou interpretar o quê? Não é? Então aqui eu tenho valores de referência de valores relativos, que são as porcentagens, e aqui eu tenho os valores de referência de valores absolutos, tá bom? Então aqui os valores de referência dos valores absolutos. Aí começa o conhecimento adquirido a fazer algum sentido aí além de função, não é? Que a gente já viu. Olha só, essa pessoa tem 5.602. Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui para a gente melhorar um pouquinho aqui a aparência. Então vamos lá então. Essa pessoa aqui, então, ela tem 5.602 leucócitos, né, como vocês estão vendo aí, por milímetro cúbico de sangue. Olhando no valor de referência, é normal para o ser humano ter de 3.800 a 10.600 leucócitos por milímetro cúbico. Então, esse valor aqui, né, está dentro deste intervalo, ou seja, está normal. Se essa pessoa tivesse 15.000 leucócitos, 15.000 está acima de 10.600. Se 15.000 está acima de 10.600, significa que essa pessoa está com o número de leucócitos aumentado, não é isso? Aí isso significa o que, Ellen? Pode ser uma resposta inflamatória em andamento, pode ser uma reação leucemóide, pode ser uma leucemia, tá bom? Então, tá vendo a importância de entender aqui o que significa os valores de referência? E se essa pessoa estiver com valores, aqui deu 5.602, mas se ela tivesse com valores abaixo de 3.800, significa dizer que ela está com imunodepressão, ela está com o número de leucócitos abaixo do valor normal, né? Isso é uma imunodepressão, essa pessoa estará suscetível a doenças, ok? O que causa imunodepressão? Excesso de radiação solar, estresse, má alimentação, enfim, né? Isso tudo causa imunodepressões. E aí, nesse caso que essa pessoa está dentro da normalidade. E aí também tem condição de avaliar especificamente cada célula. Por exemplo, bastão tem 2%, que corresponde a 112 bastões por milímetro cúbico de sangue.
Se é 2%, está entre o intervalo normal, que é de 1 a 8%. Então, opa, o número de bastões dessa pessoa aqui está dentro da normalidade, tanto em valores relativos quanto em valores absolutos. Olha, absoluto ele tem 112, está dentro do intervalo de 40 a 840. E aí, Eden, se essa pessoa tivesse, não é, um número de bastão acima de 8%, por exemplo, se ela tivesse aqui 10% de bastões, o que significaria? Bom, significaria, como o bastão é um neutrófilo jovem, significa que a medula óssea está produzindo mais bastões do que o normal, né? Mais bastões, mais neutrófilos jovens sendo lançados na circulação. Para que serve o neutrófilo? Não é para te defender em resposta imune inata, formando pus, formando inflamação. Então, quando você está com a resposta inflamatória em andamento, o número de bastão vai lá em cima, né? O número, e aí bastão não transforma em segmentado em questão de horas, e aí eu vou aumentando a população jovem, renovando a população jovem, né, que são os neutrófilos bastões, e com o tempo ele transforma em neutrófilo segmentado, o número de neutrófilo segmentado também tende a aumentar, tá bom? Se eu somatizar esses dois aqui agora, 10 com 73, já são 83%, né, de células fagocitárias. O que está acontecendo aqui? O normal é eu ter até 79% de células fagocitárias. Tem 83%, essa pessoa está com uma resposta inflamatória em andamento. Você está inocente, pura e besta, andando pela rua, né? Um vírus entrou em você e começou uma resposta inflamatória. Você começou com sinais e sintomas: febre, coriza, dor de garganta, né? Se foi o vírus do resfriado, que é o coronavírus comum, tá bom? E aí, se for o coronavírus COVID, né? Coronavírus SARS-2, que é o COVID-19, aí você vai ter aí febre, talvez uma coriza, né? Um ressecamento da garganta. E aí, como ele é capaz de infectar não só as vias aéreas superiores, as vias aéreas inferiores, ele vai também para o pulmão e aí causa a síndrome respiratória aguda, não é? Por isso que ele é mutante e o pessoal está com medo aí. E aí, o que acontece? 83%, né, de neutrófilos começaram a fazer a fagocitose, resposta imune, te defendendo. Então, eu interpreto que, como só tem neutrófilos aqui, e o neutrófilo está em 83%, essa pessoa está com uma neutrofilia. O que é neutrofilia, Eden? É o aumento do número de neutrófilos na circulação. Neutrofilia. Este é o termo. Então, quando você vê aí paciente com neutrofilia, né? Paciente com neutrofilia apresentando a resposta de neutrófilos jovens. Olha só, tem muito bastão chegando, renovando os bastões, os neutrófilos que estão morrendo no campo de batalha, e aí a medula óssea está produzindo mais bastões. Então, por isso que o número de bastões vai lá em cima. E aí, bastão vira segmentado, aumentando o número de segmentados também, que aumenta o número de neutrófilos totais. Nesse caso aqui deu 83%, tá bom? E aí a pessoa tem uma neutrofilia. Quando a pessoa tem uma neutrofilia, quando eu enxergo neutrofilia no leucograma, significa dizer que essa pessoa está com alguma inflamação, né? Alguma infecção viral, alguma infecção bacteriana, alguma infecção inespecífica, né? Mas ela está com uma inflamação, porque eu tenho um aumento da população de neutrófilos, seja eles jovens, são os neutrófilos bastões, ou seja eles
mas maturos, que são os neutrófilos segmentados, tá bom? E aí eu tenho uma neutrofilia. Mas nesse caso desse leucograma aqui tá normal, olha, 2% de bastões, 53% de neutrófilo segmentado, que também está dentro do valor de referência. Então tá tudo normal. Ou seja, essa pessoa não tem resposta inflamatória em andamento. Teria se tivesse nessa situação. E como está aumentando aqui, nesse exemplo, os neutrófilos também estariam com certeza acima, né, de 10 mil, por exemplo, 14 mil leucócitos por milímetro cúbico. E você ia olhar logo de cara nos leucócitos e falar assim, caraca, velho, que tanto de leucócito é esse? Essa pessoa está com leucocitose. Leucocitose. O que é leucocitose, professor? Aumento do número de leucócitos totais. Leucocitose. Que é o contrário da... Se estivesse abaixo do valor normal, ela estaria com leucopenia. Leucopenia. Leucopenia é quando está com imunodepressão, abaixo do valor de referência. Leucocitose é como quando está acima do valor normal, tá bom? Exemplo aqui, 14 mil. Aí você fala assim, nossa, 14 mil, o que está empurrando esse número para cima? Aí você vem aqui na contagem relativa, você encontra uma neutrofilia. Quem que está aumentando esse número aqui acima do valor de referência? Neutrófilos. O que neutrófilos faz? Fagocitose. O que ele representa? Resposta inflamatória aguda. Então essa pessoa está com alguma inflamação. Tá bom? Certinho? E aí, a gente já entendeu essa situação. O contrário também de neutrofilia pode acontecer. Quando o número de neutrófilos está abaixo do valor de referência, né? Se estivesse aqui abaixo de 41%, essa pessoa teria neutropenia, tá bom? Neutropenia. Como o nosso exemplo aqui está acima do valor de referência, a pessoa está com neutrofilia. E essa pessoa aqui do leucograma que eu estou utilizando está dentro do valor de referência, está tudo normal. Eosinófilo. Aqui está normal, né? 1% de eosinófilos, 56% de eosinófilos absolutos por milímetro cúbico. Olha, está dentro do normal. De 1 a 6% e de 50 a 600 leucócitos por milímetro cúbico. No caso, eosinófilo. Basófilo, 0. Professor, essa pessoa não tem basófilo, não? Tem basófilo. Lembra quando a gente falou da hipersensibilidade do tipo 1 na aula passada? Que é uma hipersensibilidade mediada por IgE, né? E o IgE encontra o basófilo lá no tecido para degranular a histamina. Né? Então, olha só, por isso que você não encontra ele na corrente sanguínea, ele está onde? No tecido, fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, pulmão, né? Então, por isso que ele está no tecido, para, não é? Em algum momento que você precise, ele degranular ali a histamina com IgE, causando hipersensibilidade, tá bom? Do tipo 1, que é uma resposta indesejada. Então, por isso que é muito difícil você encontrar ele na corrente sanguínea. Tanto é que o próprio valor de referência traz de 0 a 3% e absoluto de 0 a 200. Pessoa que chega a produzir 3% de basófilo quando ele está em intenso quadro alérgico, porque a função do basófilo é participar das alergias e da hemostasia do sangue
nas alergias produzindo histamina e na hemostasia produzindo heparina, é a função dele. A pessoa, então, tiver uma eosinofilia, aumento do número de eosinófilos, é porque ela está respondendo a uma resposta parasitária ou alguma intoxicação a nível de intestino. Intoxicação alimentar, né, intoxicação química. Aí o eosinófilo vai lá em cima. Parasitos, o eosinófilo vai lá em cima. Aí eu tenho eosinofilia, tá bom? E se tivesse eosinófilo zero, tá abaixo do valor de referência, eosinopenia, certinho? Então você já viu aí que o aumento de neutrófilos é neutrofilia, né? A diminuição de neutrófilos é neutropenia, o aumento do número de eosinófilos é eosinofilia, a diminuição do número de eosinófilos é eosinopenia. Aumento do número de basófilos, basofilia. Diminuição do número de basófilos, basopenia, tá bom? E os linfócitos. Linfócitos participam da produção de anticorpos. Nesse caso aqui está normal, 34%, está entre 18% e 40%. 1905 está dentro da normalidade, entre 1.000 e 4.000, tá bom? Então, nessa situação aqui, gente, o que acontece? Essa pessoa está dentro da normalidade dos linfócitos, mas se ela apresentasse aqui, por exemplo, comum é até 40%, 50% de linfócitos. 50% de linfócitos, iria aumentar isso daqui, né, para 2.800. É porque eu estou contabilizando com esse valor aqui, mas se fosse de 14.000, por exemplo, nossa, essa pessoa tem 14.000 leucócitos, né? Então 50% de 14.000 leucócitos daria 7.000, né? Linfócitos aqui. 7.000 está acima do valor de referência, então essa pessoa está com linfocitose. Então, o valor acima do normal é linfocitose. O que o linfócito faz? Não é resposta imune humoral com produção de anticorpos? Então, quando você encontra neutrofilia no leucograma, significa que essa pessoa está em resposta inflamatória aguda. Quando você encontra linfocitose, né? Linfocitose, leucocitose, que é o aumento do número de leucócitos, com neutrofilia, resposta imune aguda, fagocitose intensa. Quando você encontra leucocitose com linfocitose, aumento do número de linfócitos, né? Linfocitose, você então vai ter aqui uma resposta imune humoral em andamento. O monócito foi lá, saiu da fagocitose, da resposta imune aguda. Olha só, né? O monócito saiu lá da fagocitose, apresentou antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 apresentou antígeno para o linfócito B, começou a expansão clonal com produção de anticorpos. Linfocitose. Então, quando você encontra linfocitose no leucograma, significa dizer que essa pessoa está em resposta imunológica humoral, com produção de anticorpos. Ou seja, ela já está naquela segunda etapa, já está fixando complemento, tá bom? Já está fazendo ali o seu papel de produção de anticorpos. E o final da resposta imunológica é produzir monócitos, tá bom? E aí, essa pessoa aqui está com 10% de monócitos. Talvez ela estava finalizando uma resposta imunológica, porque ela não está com neutrofilia. Essa pessoa aqui da normalidade aqui, ela não está com neutrofilia e nem com linfocitose. Mas o número de monócitos dela está 10%, está no limite superior, está dentro do normal, né? Mas está no limite superior.
E absolutos aqui também já está voltando ao normal, que é de 200 a 1000. Mas e se ela tivesse aqui, né, com o número de leucócitos aumentado, 14.000, 10% de 14.000 dá 1.400. Opa, essa pessoa estaria com monocitose, né? Acima de 1.000, monocitose. E aí, se não tivesse neutrofilia e nem linfocitose, ela estaria naquela fase terminal, onde aumenta o número de monócitos para provocar o quê? A limpeza dos complexos imunológicos, formação de antígeno anticorpo, tá bom? Uma monocitose, monocitose. Nossa, velho, tô com a construção aqui do lado de casa que ela nunca termina. Acho que ela começou antes da quarentena e já tá com 60 dias e o cara não termina para fazer uma piscina, pelo amor de Deus. Olha só, monocitose. O aumento do número de monócitos, né, ele vai então significar o quê? Com neutrofilia, ó, beleza, o monócito está ajudando o neutrófilo a fagocitar na resposta imune inata. Com linfocitose, significa o quê? Bom, essa pessoa já está formando anticorpos, está formando um imunocomplexo, né? E aí também está finalizando a resposta imunológica. Então, olha só quantos termos aí vocês aprenderam hoje. Neutrofilia, linfocitose, aprenderam a identificar aí, então, a resposta imunológica inata em andamento com resposta inflamatória. Então, todas as vezes que você pegar um leucograma agora, algum parente chegar em você e falar assim, dá uma olhadinha nesse leucograma aqui para mim, nesse hemograma. Agora você já sabe interpretar a situação, né? Então, você já é responsável por essa interpretação. Você já consegue fazer isso. Ah, você está com resposta inflamatória agora, em andamento. Ah, mas o que eu tenho? Não, o hemograma só fala que você tem inflamação ou não. Ou, se você olhar lá no eritrograma, se tem anemia ou não. Então, se você está com neutrofilia, você está com inflamação em andamento. Tem que investigar o que é isso. Quais são os sinais e sintomas? Tosse, o que é isso, pessoal? A pessoa está com gripe. Quais sinais e sintomas? A dor de barriga, vômito, diarreia. Cara, você está com alguma coisa no intestino inflamando aí. Pode ser rotavírus, pode ser algum problema inflamatório a nível intestinal, tá bom? E aí, se você estiver com linfocitose, aumento do número de linfócitos, você já está recuperando de uma inflamação anterior que levou à neutrofilia. Beleza? Certinho? Então, deixa eu caminhar aqui com vocês. Quando eu estou em resposta inflamatória normal, ou seja, não estou com resposta inflamatória, a minha proteína C reativa, ela fica normal, né? A proteína C reativa, ela é produzida no quadro inflamatório. Então, como essa pessoa que estava dentro de valores normais, a proteína C reativa dela está normal, olha lá. 0,79 inferior a 5 miligramas por litro. Se essa pessoa tivesse com neutrofilia, a proteína C reativa dela estaria lá 80, né? 200, 80 a 200 aí, miligramas por litro. Por quê? Proteína C reativa é um marcador de inflamação aguda. Então, sempre quando a pessoa está com neutrofilia, a proteína C reativa vai dar aumentado. Como essa pessoa aqui estava normal, não é? A proteína C reativa dela apresentou-se normal. Aí a gente já viu como fazer o esfregaço, como analisar, já vimos aqui a classificação dos neutrófilos, a formação de pus e o que esse pus representa. E aí, olha só, a própria resposta inflamatória, gente, não é? Ela leva estímulos para
a medula óssea produzir mais neutrófilos. Uma sinalização, olha, estamos em campo de batalha, estamos perdendo soldados, nós precisamos de mais neutrófilos. O estímulo é esse, olha, fator de crescimento de granulócitos e monócitos, bom, vai afetar lá a stem cell, né, no tecido mieloide, lá no receptorzinho, e aí ela começa a diferenciar em mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, neutrófilo bastão, que já cai na corrente sanguínea. Olha aqui um neutrófilo bastão em campo de batalha, né? E depois, em questão de horas, ele segmenta. Olha aqui, neutrófilos segmentados, né, em campo de batalha. Certinho? E com o passar do tempo vai segmentando mais. Era bilobulado, vira trilobulado, depois vira tetralobulado, pentalobulado e aí vai, né? E aí vai promover as respostas por fagocitose, certinho? E aí é onde você encontra a situação, resposta inflamatória aguda, né? Se você pegar isso, colocar em lâmina, é exatamente isso que você vai ver, né? Neutrófilos fagocitando o micro-organismo, né? Tudo desbagaçado aqui, formando pus, e neutrófilos até íntegros chegando no campo de batalha. Também você vai enxergar alguns monócitos, certo? Porque monócito também faz fagocitose e depois apresentação de antígeno. A resposta inflamatória libera fator de crescimento de granulócitos e monócitos. E aí o que vai acontecer? Atinge a stem cell, o tecido mieloide. Você viu que essa stem cell, se for estimulada por eritropoetina, dá origem à hemácia. Se for estimulada por trombopoetina, dá origem a plaquetas. Mas ela foi estimulada por fator de crescimento de granulócitos e molócitos, provenientes da própria resposta inflamatória, e aí ela vai diferenciar em mieloblasto. Divide-se em mitose em mieloblasto. Cada mieloblasto divide-se em mitose em 2 promielócitos. Então, de 2, 1 virou 2, 2 virou 4, tá bom? E aí, 4 promielócito vira 8 mielócitos, tá bom? 8 mielócitos vira 16 mielócitos, certinho? E aí o que você está percebendo? A cada evolução eu tenho um aumento do número de células, certo? 2 vira 4, vira 8, vira 16, até chegar a bastão, que já tem função definida, cai na corrente sanguínea para promover o quê? A fagocitose. Tá bom? E aí essa fagocitose, então, vai promover o quê? A liberação aqui de células, né, fagocitárias, bastão vira segmentado e participa da resposta inflamatória lá, engrossando as defesas contra o agressor, tá bom? E aí aumenta rapidamente a população de células. Esse próprio pus aqui, né, a própria célula de defesa morta, libera aí fosfocolina, que atinge o fígado e produz PCR. Então, à medida que vai promovendo a neutrofilia, também vai promovendo a formação de proteína C reativa. Por isso que proteína C reativa, quando ela está alta, pode olhar que a pessoa tem neutrofilia, tá bom? E ela tem uma resposta inflamatória aguda em andamento, certinho? E isto, olha só, esse aumento escalonado de células nós chamamos de escalonamento, certinho? Então, a pessoa pode até apresentar lá no leucograma promielócito, mielócito, metamielócito, que são células blásticas, certo? Mas se tiver de forma escalonada, como você está vendo aqui, olha, essa pessoa nós encontramos 2 mieloblastos, 6 promielócitos, 8 mielócitos, 10 metamielócitos. Essa pessoa está com leucemia? Não. Ela está com desvio à esquerda. O que é desvio à esquerda? Presença de células jovens de forma escalonada. Olha lá. 2, 6, 8, 10, aí 12 bastões, 30 segmentados. Ou seja, ela está
com neutrofilia e a batalha está tão forte que não está dando tempo de maturar as células até chegar a bastão. E aí a medula óssea começa a lançar na corrente sanguínea os precursores da leucopoese de neutrófilos. E aí por isso que você vai encontrar os precursores aqui, olha, mielócito, mieloblasto, promielócito, metamielócito. Mas de forma escalonada, isso aqui não é leucemia, é apenas uma inflamação forte que a gente chama de reação leucemóide. E aí também foram encontrados aí 3% de eosinófilo, 21% de linfócito e 8% de monócito, tá bom? Totalizando aí 100% de leucócitos, ok? Olha só, 30 mil leucócitos por milímetro cúbico. Não, professor, isso é leucemia. Não é, cara. Isso aqui é reação leucemóide. A contagem está escalonada, certo? Eu vou te mostrar o que é uma leucemia agorinha. Aí tem os valores absolutos, você vê que está bem aumentado. Ou seja, essa pessoa está com neutrofilia, né? Essa neutrofilia acompanha um desvio à esquerda, que é a presença de células jovens, desde bastões até blastos, ok? Escalonado, então, desvio à esquerda escalonado, nós chamamos de reação leucemóide, que é uma inflamação muito forte. Por exemplo, quando a pessoa está com pneumonia, essa situação aqui, reação leucemóide neutrofílica, pode acontecer, né? Então, essa reação aqui é uma reação leucemóide neutrofílica, certinho? Neutrofílica. Olha só. Reação leucemóide neutrofílica. E aí eu tenho presença de células blásticas, porém de forma escalonada. Sempre o precursor mais jovem em menor quantidade do que o precursor mais maturo. Agora aqui sim, uma leucemia, olha. Olha a diferença. Os mesmos 30 mil leucócitos por milímetro cúbico, tá bom? Apresentando aí suas contagens absolutas. Só que você observa aqui que eu tenho 2 mieloblastos. 0 promielócito. Pô, alguma coisa aconteceu. De 2 mieloblastos eu não posso ter 0 promielócito. Tem alguma expansão clonal aí exagerada, alguma mitose exagerada no clone de mieloblastos. O que é mitose descontrolada, gente? Câncer, não é? E aqui a gente já vai entrando na unidade 4. O que é a mitose descontrolada? Câncer. O que provoca isso? Exposição a agentes mutagênicos. A pessoa começou a entrar em contato com agentes mutagênicos, que é radiação solar, que é uma radiação não ionizante, e radiações ionizantes, como raio-x, raio gama, compostos químicos halogenados, tipo formol, que é carcinogênico, ou seja, essas coisas químicas, físicas e até microbiológicas. Existem vírus oncogênicos, como o HPV, né? O HCV, o HPV, vírus do papiloma humano, não é? Que causa câncer do colo do útero. O HCV, que é o vírus da hepatite C, pode causar hepatocarcinoma. O HTLV, vírus linfotrópico humano, pode causar leucemia. O HIV pode causar síndrome da imunodeficiência, tá bom? Então, olha só. O fato é que alguma coisa aconteceu nesses clones aqui da leucopoese que fizeram com que ele perdesse o seu controle mitótico. Imagina que naquela situação que nós enxergamos lá atrás, olha aqui, se esse clone de mieloblastos sofreu uma translocação cromossômica devido à exposição a agentes mutagênicos, e aí perdeu o controle dos proto-oncogenes, que são os genes promotores da mitose. E aí esse clone começa a multiplicar de forma exagerada. Então você vai ter muito mieloblasto, como você viu lá naquele leucograma. Nenhum promielócito, isso é impossível. Não está escalonado, é impossível eu ter
mais precursores jovens do que precursores mais maduros. De 2 mieloblastos, eu tenho que ter no mínimo 4 promielócitos. Tá bom? Então, olha só. Se ocorrer alguma translocação aqui, né, esse clone vai começar a multiplicar exageradamente. É quando a gente enxerga aquela quebra de escalonamento lá na contagem, né, que a gente estava analisando aqui, ó, na leucemia. Olha só, 2 mieloblastos, 0 promielócito. Cara, isso aqui é quebra de escalonamento, isso não existe. 8 mielócitos, 2 metamielócitos, outra quebra de escalonamento. Isso aqui é um desvio à esquerda, porque tem células jovens, não escalonado. Isso é leucemia, tá bom? Ó, desvio à esquerda, não escalonado. Isso aqui é uma leucemia, que é um câncer. O que é o câncer? É quando a célula perde o controle mitótico e ela consegue proliferar de forma desordenada, ou seja, ninguém está pedindo para ela fazer isso, ela faz isso desordenadamente. Porque a mitose da gente funciona assim. A célula precisa entrar em mitose, a célula ativa os genes promotores da mitose, que são os proto-oncogenes, e ela entra em mitose, divide. Mas a célula não precisa mais de mitose, ela ativa os genes supressores dos proto-oncogenes, e aí para-se a mitose. Então, quando esses genes proto-oncogenes ou genes supressores da mitose são afetados por translocações, deleções, mutações cromossômicas devido à exposição a agentes mutagênicos, o que acontece, gente? Eu perco esse controle mitótico. A célula começa a multiplicar desordenadamente e ser disfuncional, porque mieloblasto não tem função. Né? Qual que é a função do mieloblasto? Não tem. O mieloblasto pode se transformar em eosinófilo, pode se transformar em neutrófilo, pode se transformar em basófilo, pode se transformar em monócito. Então, qual que é a função dele? Não tem. E aí, um controle desordenado dessa célula, devido a mutações, translocações, e aí você vai ter uma leucemia, porque atingiu o tecido sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo é um tecido líquido. E a expansão vai ser a nível de células do sangue. Então, aumento do número de células de forma não escalonada, eu tenho uma leucemia. Certinho? Então, na aula de hoje, você aprendeu a identificar as respostas inflamatórias agudas ou respostas inflamatórias produção de anticorpos, observando no hemograma. E também aprendeu a diferenciar uma leucemia de uma resposta inflamatória aguda muito grande, muito forte, que nós chamamos de reação leucemóide, certo? E aí, olha só, no caso da leucemia, ela pode ser mieloide, se atingir os mielócitos aqui, sempre vai estar presente, ó. Essa é mieloide. Mieloblastos promielo. Atingiu o tecido mieloide. Então, esta é uma leucemia mieloide, tá bom? Leucemia mieloide. Certinho? Se tivesse atingido o tecido linfopoético, seria uma leucemia linfóide. Aí, o que você ia ver aqui? Linfócito atípico, né, que aqui está 0. Você ia encontrar linfoblastos, que são precursores, né, dos linfócitos, que aqui não tem nada disso, tá bom? Como não tem nada disso, só tem mieloblastos, células blásticas do tecido mieloide, você tem uma leucemia mieloide, tá bom, pessoal? Certinho? Linfoblastos. E aí você teria leucemia linfóide. E aí saber se essa leucemia mieloide é aguda ou crônica, basta você olhar para o predomínio das células blásticas.
Se tiver predomínio de células blásticas na contagem, é leucemia aguda. Se tiver predomínio de células não blásticas, é leucemia crônica. Nesse caso aqui, se você somar as células blásticas, deu 2 mais 8 mais 2, 12%. 12% é predomínio de alguma coisa, gente? Não. Então, quem está predominando aqui é as células não blásticas, que tem 88%. Então, é uma leucemia mieloide crônica. Tá bom? Certinho? Gostaram da aula de hoje? Então, encerramos aí a unidade 3, né? E de atividades para você fazer, os exercícios da pré-aula e aula, lá do seu AVA. Então, entra lá no seu AVA, faz o exercício de pré-aula de toda a unidade 3, tá bom? Toda a unidade 3 você já faz lá os exercícios de pré-aula e pós-aula. E aí eu vou estar contabilizando isso lá nas suas atividades e lançando as suas notas, tá bom? Então, quem fizer, eu já vou puxar o relatório e já vou fazer esse lançamento de notas. Você tem, né, como a gente encerrou a semana agora, com a unidade 3 encerrada e começamos a entrar em oncogênese, com o caso da leucemia. Então, a unidade 4 inicia semana que vem. E aí você já tem que completar todos os exercícios de pré-aula da unidade 3 e todos os exercícios de pós-aula da unidade 3. Seja esses exercícios do seu livro, ou seja esses exercícios do seu AVA, tá bom? Então faça todos, certinho? E aí você vai poder, dessa forma, alimentar o seu conhecimento de uma forma mais dinâmica. Revise essa aula, assista novamente, né? Todas as aulas estão sendo gravadas e postadas lá no seu ambiente virtual. Então, tenha esse raciocínio. Como eu falei no início das aulas da unidade 3, quem perde o raciocínio, né, das aulas, ele acaba... Por exemplo, se você não assistiu nenhuma aula anterior, chegou nessa aula hoje, você boiou geral, cara. Boiou geral. Então, o que eu recomendo? Volta lá, pega as aulas gravadas da unidade 3, falando de leucopoese, células do tecido leucocitário, e aí vai fazer tudo isso, né, para que você possa chegar a entender isso daqui. Por quê? É o tema da nossa segunda avaliação, né, avaliação oficial, que vai ocorrer aí logo quando a gente voltar nas aulas, né, dia 30. A quarentena vai até dia 31 de maio, depois disso começa a se liberar e a gente vai avaliar aí, né, se não tiver um outro decreto, se vai continuar online ou não. Não é? É justamente por decreto, a gente não está fazendo isso por vontade própria, não. Graças a Deus a instituição sempre, né, preparada aí para sair na frente e a gente conseguir fazer essa disciplina para que vocês não parem. Tá bom? Então, faça a sua parte, estude, veja o seu livro, revise as aulas do professor, para a gente entrar agora na próxima unidade que vai falar de oncogênese, ou seja, não tem nada mais a ver com a unidade 2 e 3, não é que falar que não tem nada a ver, tem a ver quando a gente fala de leucemia, mas eu já não vou usar mais termos, né? Então encerra-se aqui um assunto e inicia-se outro, que é a oncogênese, tá bom? Certinho, pessoal? Alguma dúvida aí? Professor, Pode tá. falar. Essa aula aqui já é para a próxima avaliação que a gente vai ter, ela entra. Sim, a próxima avaliação, pessoal, ela é cumulativa, tá? Entra da unidade 1 à unidade 4, certo? Ah, tá. Uhum. Essa era a minha dúvida. Obrigada. Tá ok. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não. Ok. Se não tem, gente, um grande abraço para vocês. Amo vocês, amo o que eu faço, amo dar aula, tá bom? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida pode perguntar aqui no momento aula, não é? Ou também
pelo WhatsApp. O WhatsApp eu demoro a responder, porque eu atendo o Brasil todo, né? Hoje, o canal do Residente Biomédico aí já está com quase 7.000 inscritos. Os cursos que eu dou pela internet, tem um curso especial que tem 11.000 inscritos, né? É o curso do Renda. Então, assim, muita gente chegando lá no WhatsApp. Então, se precisar, pode deixar lá a pergunta que uma hora eu chego lá, tá bom? Mas aqui também pode fazer seus questionamentos que a gente vai evoluindo. Tá bom, gente? Um grande abraço, um beijo, fica todos com Deus. Assistiu sua aula hoje. Oi? Vou te mandar lá uma pessoa que assistiu sua aula hoje. Ah, beleza. Faz o print lá, coloca lá no Instagram. Obrigadinho, gente. É.